Brasil, o número de acidentes de trabalho é cada vez mais alarmante. Só em 2011, o país registrou mais de 730 mil ocorrências. E os dados não param por aí. Todos os dias, cerca de 50 pessoas deixam definitivamente o mercado de trabalho por causa de acidentes de trabalho. Incapacidade permanente e óbito são as consequências mais graves. Sobre isso, eu converso agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Leonardo Moura Santana. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo bem. Então, vamos identificar para as pessoas, porque quando eu fui pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais sobre acidente de trabalho, eu vi que ele é muito mais amplo do que aquilo que eu conhecia sobre lei. Então, eu queria que você dissesse para a gente o que é considerado um acidente de trabalho. Acidente de trabalho é aquele acidente que ocorre ou no percurso casa-trabalho, ou que ocorre no ambiente de trabalho, ou mesmo uma doença ocupacional, que também é equiparado ao acidente de trabalho. Qual seja, ao longo dos anos, o empregado é exposto a uma situação e depois essa situação aquelas questões de mina, por exemplo. Os empregados trabalham nas minas, silicose. Aparece a doença depois de muitos anos. Todas essas situações são consideradas acidentes de trabalho. LER também? LER é uma doença muito comum. Isso tudo é considerado tudo é considerado. LER é uma doença ocupacional considerado equiparado a acidente de trabalho. Então, tudo engloba no ramo de acidente de trabalho. Sim, o que eu achei mais interessante disso tudo é essa questão da locomoção da pessoa até o trabalho. Então, isso também é considerado acidente de trabalho? Se a pessoa sofre um acidente indo trabalhar? Sim, sim, pela legislação, o trabalhador estando naquele percurso casa-trabalho, trabalho-casa, nessa situação também ele é abarcado pela proteção ao empregado que se acidenta. Se a pessoa está dentro do ônibus, sim, sofre um acidente no ônibus, se ela no carro sofre um acidente, quem vai arcar com isso? A empresa? O governo? Como é que funciona? Não, a empresa tem a obrigação de recolher os impostos, contribuições. Com isso, caso o empregado venha se acidentar, naturalmente, e caiba o afastamento superior a 15 dias, ele vai se afastar pelo INSS, vai receber do órgão previdenciário durante aquele período determinado ali pela perícia do INSS. Após o retorno do trabalhador ao serviço, ele tem 12 meses de estabilidade no serviço. A empresa não pode demiti-lo por 12 meses, desde que tenha ocorrido o afastamento pelo INSS. Por exemplo, estou pensando aqui, uma professora de escola que pega uma doença, uma virose ou uma doença um pouco mais complicada do aluno. E aí, isso também é acidente de trabalho? É uma situação peculiar, mas caso venha... Pode ser considerado um acidente de trabalho porque ocorre no ambiente do trabalho, mas seria uma situação que foge muito do contexto. Mas se, porventura, ocorresse, existe hipótese legal de enquadrar como doença ocupacional. Aí são casos específicos, né? Não é geral como isso. A gente vê. Construção civil. Você está falando de construção civil aí. É hoje a área onde se tem mais ocorrências de acidentes? Digamos que os acidentes absolutos, aqueles acidentes graves, realmente hoje o foco é na construção civil. Apesar do que também temos a área da automação, que ocorrem muitos acidentes, mas a construção civil hoje é a grande preocupação nessa questão acidentária. Mas como você mexe com isso, né, no dia a dia, talvez você possa me ajudar a esclarecer isso. Por que na construção civil acontecem mais ocorrências? Creio, pelas estatísticas, pelo que a gente tem acompanhado, que tem ocorrido mais, porque os trabalhadores têm se direcionado para a construção civil, principalmente pela questão salarial, porque está melhorando a área, os salários estão melhorando, e as empresas estão construindo muito, houve uma grande valorização da questão imobiliária e, consequentemente, os trabalhadores vão sendo sugados pelos contratantes sem a experiência necessária, sem os treinamentos necessários. Muitos trabalhadores vêm do norte de Minas, a gente vê muito trabalhador se acidentar aqui na nossa capital, que são do norte de Minas, as famílias são do norte de Minas, clientes nossos. Sim. Eu digo que é muito falta de treinamento. O acidente de trabalho não ocorre por acaso, ocorre por falta de treinamento. Falta, às vezes, de entendimento daquele local, de como manipular certos equipamentos, onde andar, onde não andar, o uso até de equipamentos de proteção, né? Isso. A legislação brasileira é muito rígida quanto a essa questão. Se ela for seguida à risca, o acidente pode chegar a zero. Mas o grande problema é que há o que nós sentimos no mercado, que é um excesso de economia.
o empregador, o patrão, quer economizar ao máximo e economiza com questões baratas que acabam levando a óbitos. Nós temos casos no escritório de situações na quais equipamentos que custavam R$ 400 levaram o empregado a óbito e gerou uma indenização superior a R$ 300.000 para a empresa pagar. Então, isso é custo para a empresa também, né? É preciso pensar dessa forma, né? Entender que isso é, na verdade, um investimento e não um gasto. O treinamento desses funcionários. Isso, sai barato e não estamos falando de vidas, de famílias, pessoas que perdem pais de família, abala a estrutura toda da pessoa, da família, e a gente vê isso no dia a dia. É muito triste você ver uma viúva ter que conviver a partir dali sem o marido, às vezes fazia um bico, chamado bico, que completava a renda e não tem mais aquela base na família. Além do questão emocional, a questão financeira. Mas é uma atitude tão simples, né? Fazer treinamentos temporários com os funcionários, isso é, assim, é mais simples. É simples, por isso mesmo que assusta. E a legislação é muito clara e, sendo seguida, seria barato. Sim. A questão dos equipamentos de proteção. Por lei, é preciso que as empresas disponibilizem esse equipamento de proteção sempre. Sempre. Tem as exigências, tem as NRs. Mas a gente passa por muitas construções pelas ruas e a gente vê que nem todo mundo está usando. Infelizmente, esse jeito de pensar, nós estamos vendo as grandes empresas. Elas realmente estão procurando seguir esses caminhos, apesar de ocorrer acidentes também nelas. Mas, principalmente, os pequenos empresários, aqueles que estão começando um negócio, que não têm tanto potencial econômico, eles são meio desleixados com isso, com essa questão do treinamento. Sim, mas é a questão do equipamento. Eles disponibilizam, vocês têm que usar o equipamento está aqui e eles não usam. Às vezes o funcionário não usa. É uma situação que a gente vê muito, o empregado não querer usar o equipamento. Mas nessa situação, cabe ao empregador demiti-lo, dar uma advertência, dar uma segunda advertência, depois dar uma justa causa. Não pode ficar sem usar o equipamento. Isso não é justificativo na Justiça do Trabalho. Pois é, mas isso é justa causa? Não usar o equipamento? Sim, uma advertência, uma segunda advertência por não ter usado, a terceira advertência já é justa causa. Porque se esse funcionário não está usando o equipamento e acontece algum acidente com ele, quem tem que arcar com isso? A empresa. A empresa. A menos que seja uma situação excepcional na qual ela comprove que estava fiscalizando e ele, no lapso de tempo, tirou o equipamento. Mas, normalmente, o que a gente vê é que a empresa fornece equipamento, mas não fiscaliza o uso. Nessa situação, ela tem que arcar com a indenização. Sim. Tem um outro setor, que é um setor que eu presto muita atenção com relação às condições de trabalho, que são as pessoas que trabalham com telemarketing. São pessoas que vivem uma pressão absurda, as pessoas que escutam coisas horrorosas de quem está ligando, e podem ficar estressadas ou chegar até a depressão. Isso também pode estar incluído aí nesse... Sim, a depressão na Justiça do Trabalho, pelo nosso dia a dia, o grande problema é na hora da perícia. Porque o perito, é designado um perito, normalmente um psiquiatra, para avaliar esse quadro, e uns relacionam a situação do trabalho, outros falam que se deve a fatores externos. Fica muito dentro dessa prova, mas é possível sim o trabalhador deprimido que veio sofrer uma pressão psicológica, o famoso assédio moral, vir a solicitar no Justiça do Trabalho uma relação entre o seu quadro depressivo e as condições de trabalho. Sim, mas é comum, o que você vê mais? As empresas, elas seguem, a empresa de forma geral, não só a construção civil, né? Porque nós estamos ampliando, elas seguem essas determinações, ou o que a gente vê mais é um descaso com os funcionários, é um descaso com a segurança deles? Olha, eu tenho visto uma preocupação maior, principalmente das grandes empresas, em ter o famoso acidente zero. Porque a própria imagem da empresa é abalada com o acidente, principalmente quando ocorre o óbito. Mas apenas nas grandes, médias, pequenas empresas, eu não vejo essa grande preocupação. Essa grande preocupação vem após o acidente. Após o acidente que tomam todas as medidas, tomam todas as cautelas, obrigam o uso de EPIs. Então, não vejo essa preocupação, não. Funcionários que viajam muito, por exemplo, eles também, qualquer coisa que aconteça durante a viagem, é um acidente de trabalho.
Essas pessoas, assim como outras também que trabalham, né, num lugar fixo, é preciso ter, por exemplo, seguro de vida, seguro Sim. contra acidente, seguro... Sim, cada categoria de trabalhador tem seu sindicato que o representa e cada sindicato costuma estabelecer uma cláusula securitária, um valor de seguro. Por exemplo, o vigilante tem um seguro superior a R$50 mil. Um porteiro já tem um seguro bem mais baixo, na faixa de R$5 mil. Mas esse seguro que nós estamos falando é um seguro convencional, um seguro objetivo, independe de culpa da empresa no acidente. A indenização que a pessoa busca na Justiça do Trabalho é uma indenização decorrente de culpa da empresa ou responsabilidade objetiva, dependendo do empregador. Uhum. E empregados domésticos? Como é que funciona isso? Porque a gente vira e mexe, a gente escuta histórias aí de empregadas domésticas ou faxineiras que caem da janela do prédio porque vai limpar a janela e acaba caindo da janela. Quer dizer, acontecem essas coisas também. Sim. E aí, como é que funciona nesse caso? Olha, a empregada doméstica ainda até existe um projeto para ser aprovado, para que elas tenham todos os direitos de um trabalhador comum. Apesar da discussão, hoje tem muitos juízes já entendendo que todos os direitos de um trabalhador comum se enquadrariam às domésticas, estou falando da questão acidentária. Então pode sim caber uma responsabilização do empregador. Lógico, vai depender de entendimento de juiz para juiz, por ser uma questão polêmica, né? Da mesma forma, muitas pessoas contratam pedreiros para fazer uma reforma, para arrumar alguma coisa em casa, e essas pessoas não usam equipamento de segurança. Sim, nessas situações nas quais são contratados os autônomos, né, o ideal é que quem contrata o serviço faça um contrato certinho para evitar depois, no Justiça do Trabalho, de ser reconhecido um vínculo empregatício e vir a responder por uma indenização. Sim, então tem que se acautelar. Proteger aí também de alguma forma, né? E quais são os gastos que os gastos gerais que esses acidentes de trabalho podem gerar? Os gastos gerais, olha, pela estatística, se você for pegar o que a sociedade brasileira gasta hoje, a sociedade gasta hoje com acidente de trabalho, é algo em torno de 71 bilhões por ano. Por quê? Nesses 71 bilhões, nós estamos englobando o que é gasto com benefício previdenciário, o que é gasto com remédio pela família, o maquinário que é danificado com os acidentes, porque existem maquinários muito caros. 71 bilhões representa hoje 9% da folha salarial do Brasil. A folha salarial do Brasil hoje é em torno de 800 bilhões, é o que se paga de salário no Brasil ano. Então é um dado que assusta. O acidente realmente ele afeta a economia. E é isso que você está dizendo. A questão de treinamento é uma questão importante em qualquer setor, não só da construção civil. Questão de treinamento, a questão também, por exemplo, determinados funcionários ficam muito tempo sentados, né, que tem um problema de ler, sei lá, seja lá o que for. Fazer alguns exercícios durante o dia, parar em alguns momentos. Quer dizer, é mais um trabalho de conscientização, né? Pode ajudar muito. Claro, claro. Conscientizar e saber que não fazer isso pode depois, pode doer até no bolso, que infelizmente é o que muitos... Qual o estado que tem mais ocorrências? Hoje o estado que tem mais ocorrências é São Paulo, até pelo seu porte econômico. Minas vem logo em sequência, né? Eu até vi esses dados, né, que Minas vem seguindo, mas o número de acidentes de trabalho em São Paulo é muito maior do que em Minas. Mas o número de óbitos e de acidentes realmente incapacitantes não é tão... A diferença não é tão grande de São Paulo para Minas. Então, na minha interpretação, Minas tem muito menos acidentes, mas com consequências mais graves. Por quê? Porque São Paulo, o paulista ele é mais preocupado. As empresas de São Paulo, você pode ver que muitas empresas que estão aqui hoje são filiais de São Paulo, das grandes empresas. Então, São Paulo é outro mundo nessa situação. Eles são muito mais preocupados, eles sabem dos riscos, dos valores das indenizações. Não digo nem para... Hoje, uma indenização nem pesa tanto para o empresário. O que pesa muitas vezes é o custo para a imagem da empresa. Quanto custa para recuperar uma imagem hoje? Então, é a questão da mentalidade também. Isso, é a mentalidade. Doutor Leonardo, queria agradecer a sua presença. Muito obrigada.